Seguindo com as nossas entrevistas, recebendo os pré-candidatos aqui em Santa Catarina. Hoje recebendo o deputado estadual Kennedy Nunes, que é presidente do PTB também, e vem aqui para falar um pouquinho sobre a sua história e também sobre a possibilidade de assumir aí o Senado. Deputado, fala um pouquinho sobre a sua trajetória aqui em Santa Catarina. Na verdade é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou no meu 6º mandato, fui 2 vezes vereador em Joinville e estou no meu 4º mandato de deputado estadual. E no ano passado eu fui chamado em Brasília para aceitar um desafio que eu tenho como uma missão de vida. Foi escolhido um projeto nacional que se chama Acorda Senado, foram escolhidos 10 pessoas em 10 estados diferentes. Eu fui escolhido em Santa Catarina para assumir uma candidatura ao Senado da República. Essa escolha foi baseada em 3 requisitos, que deveria de ter experiência para quando chega lá o tapete azul ou o poder não vislumbre a pessoa e a pessoa perca as suas raízes. Segundo, ter já com as bandeiras conservadoras, que é Deus, Pátria, Família, Liberdade, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas. E o terceiro é que não poderia ter nenhuma ação na justiça. Eu perguntei para a ministra Damares, que me chamou lá na época, eu disse, por que ação na justiça? Ela disse, Kennedy, porque das principais missões que estes novos eleitos terão é fazer um enfrentamento aos abusos de ministros da Suprema Corte, do STF. Cara, o STF é a última instância de justiça nossa no país. E quando a última divisa da justiça que garante a democracia está em xeque, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa e deu que 68% dos brasileiros hoje diz que o maior risco da democracia no Brasil é o STF. Imagina, não são os partidos políticos, não é o governo, é a Suprema Corte. E por quê? Porque nós estamos vivendo uma ditadura da toga. Nós estamos vivendo onde há intervenção entre os poderes. A Constituição fala que os poderes devem ser harmônicos entre si. E nós agora aprendemos o artigo 142 da Constituição, que é da defesa dos poderes. Quando um poder interfere no outro e existe ali uma ferida que pode virar um problema maior, o artigo 142 da Constituição fala que são as Forças Armadas que devem intervir especificamente naquele problema para não haver um problema maior na nossa democracia. E isto é muito grave. E eu fui chamado para isso. Cara, eu já fui convocado pelo ministro Alexandre de Moraes 7 vezes na Polícia Federal, por esses meus posicionamentos duros em relação aos abusos de integrantes da Suprema Corte. E eu não vou me calar. Irei todas as vezes que me chamarem. Por quê? Porque eu sei, nós estamos vivendo um Estado democrático de direito, nós temos liberdade. A missão que eu fui chamado é uma missão para defender a nossa liberdade. Como diz o presidente Bolsonaro, mais importante do que a própria vida é a liberdade. Te pergunto, que adianta viver se você não for livre? De que adianta nós vivermos se nós não tivermos liberdade de expressar, a liberdade de opinar, a liberdade que isso aqui nos deu hoje? As redes sociais nos deram a liberdade. O ministro da Suprema Corte diz que as redes sociais deram voz aos imbecis. Não, eu tenho dito que as redes sociais, a gente viu quão imbecis são eles. Cara, tem um funcionário, cada ministro da Suprema Corte tem um funcionário que se chama o togueiro. A única função desse funcionário público é colocar a toga no ministro. Eu acho que aquele momento em que se coloca uma toga no ministro, ele se sente Deus e começa a legislar, a querer tocar, por exemplo, nas questões como aborto, como liberação das drogas, que devem ser discutidas no Congresso Nacional. Nenhum ministro foi eleito para legislar. Os ministros foram nomeados para resguardar e guardar a Constituição. E esse é o embate que nós estamos fazendo. E é hora de nós nos acordarmos. Por quê? Porque se nós não enfrentarmos agora essa posição, seremos escravizados. E mais ainda, a próxima eleição ela é tão importante que ela vai decidir qual é o caminho que o Brasil vai tomar, mas
o próximo presidente da República vai nomear 2 novos ministros da Suprema Corte. E nós precisamos estar atentos a isso. E quem é que pode fazer esse confronto com os abusos de integrantes da Suprema Corte? É o Senado. Mas 80% dos senadores têm ação na Justiça. E daí o que acontece? Olha, não mexe em mim que eu não mexo em ti. Aí. E o que existe hoje entre o Senado e a Suprema Corte é algo que eu chamo de promiscuidade ética e moral. Os ministros não fazem nada contra os senadores se os senadores não fizerem nada contra os ministros. Isso é repugnante. Deputado, explica pra gente a força do senador. A gente observa cada estado tem os seus senadores, mas parece que a força que nós temos aqui em Santa Catarina, muitas vezes, economicamente falando, ela não é bem retratada com outros estados lá do norte, que às vezes não conseguem ter a mesma proporção que a nossa e recebe recursos a mais. Tem como mudar isso? Na verdade, o Senado Federal, nós temos um sistema bicameral, né? A Câmara dos Deputados, os 513 deputados representam o povo. Os senadores representam o Estado, né? Mas o povo agora começou a observar que a força do senador, como você fala, é muito maior do que eles imaginavam. Então, o senador da República tem o dever e a função muito maior do que um deputado estadual, do que um deputado federal. O que está faltando hoje, na minha opinião, é que vá para lá senadores sem rabo preso com a justiça para ter a autoridade desse confronto com esses abusos, mas também com autoridade de bater na mesa, desculpa de eu bater aqui na mesa por causa do microfone, mas é isso mesmo, de bater na mesa e dizer, opa, pera lá, o que é que está faltando para voltar o recurso lá para o nosso estado? É esse senador que tem que bater na mesa, que tem que chegar para o governo e dizer, governo, nós estamos mandando X e só está voltando Y. Porque se falar do Pacto Federativo, rapaz, eu estou na minha 11ª eleição. Eu ouço sobre o Pacto Federativo desde a primeira. E nada é feito. Até o próprio presidente da República falava o quê? Menos Brasília, mais Brasil. Só que chega lá, o processo é muito mais complicado do que muitas vezes a gente pensa. Então, o que está faltando são senadores que, ao invés de ficar fazendo selfie com o presidente, de ficar querendo aparecer, é que trabalhem mais, que tenham compromisso com as pessoas e com os seus estados e que tenham autoridade de confrontar esses abusos de integrantes da Suprema Corte que tiram a nossa liberdade, mas também tenham o poder de bater na mesa e exigir um retorno maior dos recursos para os seus estados. Tá certo. Aqui eu quero agradecer o deputado estadual Kennedy Nunes, que esteve aqui conversando com a gente, é pré-candidato ao Senado também. Muito obrigado pela participação e sempre que quiser voltar aqui na nossa região estaremos de portas abertas. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos ter a nossa convenção agora no dia 23 de julho, onde vamos estar homologando as candidaturas a deputado estadual, deputado federal. Nosso pré-candidato a deputado estadual aqui é o nosso querido Sargento Apel, da Polícia Rodoviária Estadual, e também a minha candidatura ao Senado. E isso vai ser muito bom, porque Santa Catarina vai poder ter a opção de mandar para Brasília um senador faca na bota.